Olá, boa noite a todos. Sporting hoje vence por 3-2 contra o Portimonense num jogo bastante difícil. Fecha 2021 com duas derrotas. Uma delas foi contra o Mister Jorge Jesus, que foi recentemente despedido, infelizmente. Nós gostamos do Jorge Jesus, é um excelente treinador. Pronto. Foi uma vitória importantíssima antes do clássico que vai haver amanhã, antes do Porto Benfica. O Sporting está em primeiro temporariamente com 44 pontos, 14 vitórias, 2 empates e 0 derrotas em 2021. Numa nota paralela, o Sporting hoje também venceu a Supertaça no futsal, pelo que foi um dia em cheio. Ahm, antes de começar aqui o ponto 2, vou só cumprimentar-te, Rabola, tudo bem? E, e pedir-te para Boa comentar noite a esta. todos e bom ano. Bom ano, exatamente. Bom ano, também esqueci deste detalhe. Ahm, epá, queria que comentasse aqui este detalhe: duas derrotas em 2021. Ou seja, um jogo foi para a taça com o Marítimo, o ano passado, e o outro foi contra o Benfica, num jogo que Sim, já não importava para. Já tínhamos sido campeões. Pronto. praticamente já tínhamos sido antes. O fenómeno de Ruben Amorim realmente tem mostrado grande efetividade nos resultados e tem-se mostrado, e olhando assim para trás, num ano, 50 e tal jogos, apenas duas derrotas em competições internas, realmente mostra muito do Uhum. trabalho que o Ruben tem feito na estrutura do Sporting e principalmente nisto da mentalidade, esta de disputar cada jogo olhos nos olhos, sem qualquer medo, seja o Benfica, Porto ou outro adversário qualquer, até que nos últimos anos, antes do Amorim vir para o Sporting, nós tínhamos muito uma maldição que antes dos clássicos, seja na jornada Pois era, é verdade. do, do próprio clássico, seja na jornada seguinte, acabávamos sempre por perder pontos e isso acabou por não acontecer com o Ruben. Uhum. Isso é verdade, era bastante frequente antes dos derbys haver o clássico perder pontos de derbys alheios, ou seja, quando era Benfica, Porto, e também derbys quando era o Sporting a jogar, assim à memória, E 2016, Sporting Guimarães e depois inclusive Sporting Benfica. hoje com o autogol do Mateus Reis poderiam parar alguns fantasmas, acabou por não acontecer. É verdade, mas sabes que o Mateus Reis, por acaso, uma coisa positiva é que teve uma grande recuperação, refiro-me psicológica, depois do golo. Porque, epá, não é fácil quando aquilo acontece, obviamente. Epá, não teve culpa, ele esteve lá, teve bastante esforçado. O Mateus Reis antecipou-se muito bem nas antecipações. E estava a ter uma nuance interessante, este Sporting. Estava a ter uma nuance bastante interessante, como o Mourinho já tinha comentado. Que ao termos estes laterais adaptados, vá, quando digo estes laterais, digo o Gai, digo o Mateus Reis, ele próprio disse que isto iria dar mais valências ao Sporting, iriam poder jogar de outra forma e de facto, pelo menos a primeira parte eu gostei do que vi. O Mateus Reis muitas vezes aparecia na linha para centrar, já foi apanhado fora de vez algumas vezes, portanto estamos a falar do Sim, central. Do central, o exato. Mateus Reis, que nos habituou ultimamente a jogar a central, jogou quase a lateral. Sim, e não era só para aí que subia, muitas vezes subia pelo meio, outras vezes, obviamente, abria a ala, e o Sporting estava a explorar bastante o corredor esquerdo. uh, e acho o corredor esquerdo do Sporting, o corredor direito do Portimonense, epá, e acho que foi bem pensada a ideia de fazer entre aspas, overload daquele lado, porque do outro lado, quem nós tínhamos era Fali Kandé, o lateral do Portimonense, porque se vocês forem ver a jogada de gol do Portimonense foi tudo ele, praticamente. Um lateral excelente, tinha perfeitamente lugar no Sporting, digo isto sem. Tinha lugar num grande. E o Sporting fez bem atacar pelo outro flanco, assim, para esconder um bocado, por assim dizer, o Fali Kandé do jogo. Portanto, voltando ao início, já me estava aqui a antecipar, o Sporting entrou num 3-4-3. Um, Nada assim de novo. Mateus Reis a central, num papel não habitual de um central, ou seja, como estávamos a dizer, subia bastante. Muitas vezes o Sporting ficava apenas com dois defesas. Um,
Temos Nuno Santos na ala esquerda, tem vindo a ser hábito. Palhinha, Mateus Nunes, Gaio no equilíbrio na outra ala. Pote, Paulinho, Sarabia. Foi uma primeira parte difícil, porque o Portimonense também entrou a encaixar no sistema do Sporting e entrou a jogar de uma maneira que acabaram por rebentar na segunda parte, mas na primeira estavam bastantes fluidos. O Sporting tinha bastantes dificuldades porque defendiam com uma linha de 6, era impossível ao Pote sacar um Sim, coelho da cartola para rematar, estás a ver? isso mostrou-se muito que tanto o Sarabia e principalmente o Pote acabaram por recuar muito para vir buscar jogo. Uhum. E o Pote não conseguia ter as suas posições de remate naturais, o Pote teve um bocado escondido. Mas também, eles tinham muita gente na zona central. Um, tinham literalmente uma linha de 6, ou seja, eram 4 centrais e eram 2 alas. E no ataque também se desdobravam de uma maneira bastante fluida. Vamos relembrar que o treinador do Portimonense é o nosso Paulo Sérgio, o homem que estava dos Pinheiros. E eu acho que a equipa está muito bem montada. Foi um jogo muito, muito bom. A equipa do Portimonense desdobrava-se no contra-ataque e atacava muito rapidamente. Até o comentador da Sport TV disse que o Portimonense estava a fazer ao Sporting o que o Sporting costuma fazer às outras equipas, e de facto é verdade. Estava com paciência, a atacar com muita largura mesmo, com muita largura, a defender, a fechar muito bem o meio. E na primeira parte foi um jogo muito disputado que se desbloqueou depois pela expulsão, que foi ganha pelo Mateus Reis, uma grande jogada que ele sai da defesa, passa por 3 ou 4, sofre a falta, segundo amarelo, expulsão, e a partir daí o Sporting é um jogo super tranquilo, está praticamente esteve o jogo todo esteve o jogo todo no meio campo ofensivo. Temos um XG 2.48 para o Sporting, 0.61 para o Marítimo. Paulinho marca um hat-trick, portanto, hoje vamos ver mamas a triplicar pelas regras do Twitter. Exato. Assim, eu gostei muito do jogo do Mateus, assim, só acabando, gostei muito do jogo do Mateus Reis, das suas instruções na equipa, Dos Mateus, sim, mas especial atenção ao Mateus Reis, que apesar daquele lance do autogol que ele teve bastante infelicidade, é praticamente ou seja, não é o jogador mais está tecnicamente, mas ele consegue fazer o que o treinador pede dele bastante bem e vem introduzir dinâmicas bastante interessantes à equipa. Tivemos a estreia de Jenny Katam por o Jogai, que eu acho que ia entrar os Esteves se ele não tivesse levado o amarelo da primeira parte do banco, uma coisa estupidíssima. Também fiquei com essa ideia. Bragança entrou pelo Palhinha para, pronto, ganhamos alguma tração ofensiva. E o TT, mas já no final pelo Paulinho, que portanto, o jogo já estava praticamente acabado. Penso que foi no 3-1, depois eles ainda marcaram aquele grande gol do Portimonense. E pronto, acho que já fiz aqui os meus comentários do lado do Sporting. Não sei se queres comentar agora o lado do Portimonense. Bom, relativamente ao nosso adversário de hoje, apresentou-se numa linha de 6, como já falámos aqui, com 3 homens no corredor central, mais o ponta de lança fazendo um total de 4, que basicamente a função deles era atrapalhar um pouco o jogo central do Sporting com o Palhinha e com o Mateus, tentando afunilar muito o Sporting pelas alas, porque o espaço estava muito lá e o Sporting acabou por perceber isso e afunilava muito o jogo pelas alas, só que o Sporting tem sempre a tendência de transmitir o jogo para o meio, seja através de cruzamentos, seja por tabelas entre os alas, que neste caso era o Nuno e, por exemplo, o Sarabia ou o Pote, ou o próprio Paulinho. O que acabou por não acontecer muito devido a esse bloco de 6 elementos, mais os 4 do meio campo, que depois acabavam por, quando o Portimonense recuperava a bola, passavam para um sistema praticamente 4-3-3,
se o lance fosse possível, iam em contra-ataque, os 4 homens do meio campo acabavam por abrir um pouco e, como tu já disseste, o lateral do lado esquerdo subir para aparecer um homem mais num ataque e sendo o lateral deles extremamente veloz, isso acabava por ser extremamente possível e acabou por acontecer no primeiro gol deles. Antes disso, aquele lance do Nakajima que praticamente do nada inventa de rematar fora da área e quase ia dando um golaço na foçoada. Mas tirando isso, o Portimonense também não teve muitos lances. Foi esse, acho que o que se esperava, né? O Sporting claramente a dominar o jogo, a ter o controle da bola. O Portimonense tinha a lição estudada e sabia que o jogo ia ser de grande sofrimento. E realmente foram, nesse aspecto, da primeira parte, sem dúvida, muito eficazes e muito efetivos no plano de jogo, que era, sem dúvida, controlar esse jogar tão, de certa forma, imprevisível do Sporting e acabar por fazer o primeiro golo do jogo que lhe deu alguma tranquilidade mais a defender. Mas a segunda parte o Sporting não deu hipótese. O Portimonense, depois que a expulsão do Pedro, acaba por se desmoronar ele próprio e depois o Sporting, com a sua maestria e a carregar para cima do Portimonense na da hipótese. Uhum. Depois o Portimonense também, com o jogo que acaba por fazer o 3-2, que acaba por dar alguma justiça ao resultado. Num grande gol, é verdade. Sim, é tal e qual como estava a dizer. Eu acho que também o Portimonense foi-se muito abaixo por causa da expulsão, que acabou por influenciar muito a ideia de jogo deles. Posto isto, portanto, o Sporting está em primeira condição, como tínhamos dito anteriormente. O próximo jogo é contra o Santa Clara. Amanhã temos Porto Benfica. Achas que o Sporting acaba o ano em primeiro? Não achas? O que é que... É assim, eu até hoje à tarde eu pensava que o Porto ia passar na liderança connosco. Agora, assim que eu soube que o Luís Dias não ia jogar, fica um pouco mais. Será que se calhar o Benfica é capaz de poder ganhar, mas eu não sei, vai depender muito de como é que os jogadores vão receber esta troca. Também não acho que vá ganhar, mas acho que este despedimento do Jesus vai ter ali um efeito a curto prazo, porque a longo prazo já estou a ver que o Benfica vai se abaixar outra vez, mas a curto prazo vai ser uma injeção de moral que é para ganhar e claro, porque se perderem a culpa vai ser dos jogadores, né? Jesus vai limpar mas a acho nós. que pelo menos a pouca vergonha que o Benfica foi na taça, isso de certeza que não deve acontecer. É porque devem jogar num sistema mais estável, não devem jogar, está a entrar um novo treinador, ele não vai inventar muito, os jogadores souberem jogar melhor e o Benfica tem bons jogadores, não é? Não é preciso inventar muito para ter um jogo bem disputado. Pá, eu estou inclinado ali para o empate. Tanto o Porto ganha ali a rasca, mas eu não acho que vai ser como o jogo anterior, acho que vai ser um jogo que é provável que o Porto perca pontos, mas veremos. Bem, próximo jogo temos Santa Clara, fora. E pronto, foi esta a nossa análise. Esperemos que tenham gostado. Estamos a oferecer subscrições, é só carregarem aí, é só carregarem no subscribe, é gratuito, a sério, estamos a oferecer. E os likezinhos, se quiserem. Obrigado a todos e até à próxima.